Na primeira volta, né, uma manobra espetacular desse nosso brasileiro querido, até que a bandeira do Brasil no capacete, agora que eu Era vi ali. fácil, isso aí era fácil de ver na transmissão. Fácil de ver, né? Eu só vi agora, fiquei 3 dias Meu vendo a Deus do transmissão, céu. reparei só agora nisso aí. Mas enfim, o Hamilton fez uma manobra espetacular em cima do Sérgio Pérez, ainda na primeira volta, na curva do lago, né? Passou o Pérez por fora ali, É aquele momento que, como é que você fala? Se enchi de coragem? se encheu os pulmões de ar e foi. Mas foi a belíssima manobra do heptacampeão Hamilton aí na final da reta, principalmente nesse final de semana, né? Que a Mercedes, que eu tô até estranhando, Kalinka, seu uniforme de hoje aí. Ah, porque aqui a gente mantém. Eu vou te falar, nem Toto Wolff tá usando o uniforme da Mercedes hoje. Mas você tá certa, não pode virar casaca, coisa que de tanto em quanto você também faz. Mentira, pode mandar o uniforme aí da McLaren que eu uso, não tem problema não. Mas o Hamilton fez uma bela manobra nesse momento ainda na primeira volta. Aí a gente tem mais uma ultrapassagem G aqui, viu? A gente teve as Mercedes estavam legal, né? No começo, voando. é isso que eu Se a falando. corrida fosse, se mudarem o formato da corrida sprint, uma volta só, que coisa boa, a não, Mercedes menino? ia bem, porque olha só, o Hamilton ultrapassou o Pérez no final da reta oposta e o Russell deu uma bela ultrapassada no Lando Norris, que o Lando Norris, depois da corrida, ele falou assim, olha, eu realmente dei uma moscada. Então ele falou, não só na largada, né, no quanto ele perdeu a posição ali pro Verstappen, mas principalmente nessa parte é que o Russell superou o Norris e, consequentemente, o Norris perdeu um certo tempo para reaver essa posição ao longo da prova. Você falou que a Mercedes precisaria de uma volta, né? Eu diria no máximo 3. Ah, é? Que na quarta, aí começou a dar ré. O negócio desandou, né? O que aconteceu? Por quê? Eu quero explicações, Max Kalinquinha, é muito esquisito. Aí você manda um telefone pro Toto Wolff também, porque ele não tá sabendo explicar. Já me ligou. Já te ligou? Eu liguei para ele e falei, Toto, como é que tá? Ele falou assim, se eu soubesse, eu não tava nessa situação há 2 anos. Mas foi esquisito esse final de semana, porque a Mercedes, no final de semana anterior no México, a gente teve a seguinte situação. No México, a gente teve lá uma bandeira vermelha, a corrida foi paralisada mais ou menos na metade. E na segunda metade, praticamente todo mundo foi com composto duro. E a Mercedes foi a única equipe com composto médio, dentre as equipes que estavam na frente. E todo mundo achou, o próprio Hamilton falou assim, poxa, acho que a gente errou. E aconteceu a seguinte coisa, o Hamilton andou muito bem, a Mercedes fez esse pneu médio durar até o final do Grande Prêmio do México, e o Hamilton chegou na segunda colocação. Esse final de semana aconteceu exatamente o oposto, que é o carro da Mercedes estava destruindo os pneus, principalmente os traseiros. Então, realmente, como você falou, a partir da quarta volta... Mas não é possível que destruiu em 4 voltas. Kalinquinha, daí eles começaram a dar uma ré. Então, isso tem muito a ver com o desgaste. Não só a questão do desgaste de pneus, né, mas o desgaste de pneus foi um dos principais fatores que fez que a Mercedes perdesse tempo. Mas, lógico, isso acontece por outros fatores. O carro não está muito equilibrado, ou o acerto não está muito bom também. Lembrando que esse final de semana sprint é uma única sessão de treinos, que isso para mim, eu já falei isso várias vezes, eu acho que tem que ser revisto, porque eu acho que é uma injustiça você não acertar seu carro naquela única sessão e meio que condenar seu final de semana inteiro em função disso. Ou seja, não tá bom na sexta, não foi bem na classificação, dá uma oportunidade para mudar um pouco para cá, um pouco para lá e tentar recuperar, né? Olha o tamanho do investimento que essas equipes fazem nessas etapas da Fórmula 1. Mas, de qualquer maneira... Mas também, agora eu vou ser advogada aqui, é uma equipe que tem muita tradição, conhece muito bem Interlagos, assim como todas as outras. Se parte do grid conseguiu arrumar o carro, também é mérito de quem conseguiu fazer esse acerto, né? Não, sim, mas eu digo assim, isso acontece, esquece um pouco a Red Bull, que está uma situação à parte, mas essa questão de carros em finais de semana sprint, que às vezes a gente tem outro problema, tem finais de semana sprints que a única sessão de treinos livres que acontece é, por exemplo, na pista molhada, e o resto do final de semana é no seco. E você também cai na mesma situação. Você não tem tempo, muda a situação climática, ou mesmo finais de semana como esse, que não mudou, com exceção do final do Q3 lá. Então, realmente, eu acho que não é muito bom, porque é por isso que a gente vê essa variação de carros. Um final de semana vai muito bem, nos sprints, né? Um vai muito mal. E isso, às vezes, não tem a ver com a eficiência daquele carro em particular. Qualquer carro, se ele não está bem acertado, ele não vai andar bem. Mesmo um carro que é bom, se ele não está ali da maneira ideal, e essa maneira ideal é literalmente, às vezes, 1 milímetro mais alto, 1 milímetro mais baixo, um grauzinho a mais de cambagem, mexer um pouco dos amortecedores. Então, realmente, quando as equipes não podem mais tocar no carro depois dessa única sessão de treinos livres, eu acho que realmente, às vezes,
pode ser causada algumas injustiças, que tem impacto na parte desportiva, na parte comercial, dentre outras, mas de qualquer maneira, hoje é assim, mas eu acho que num futuro próximo a FIA deveria rever isso, e tem pessoas da Fórmula 1 já criticando esse formato também, tipo assim, pô, faz parte você poder mexer no seu carro, evoluir seu carro ao longo do final de semana, mas de qualquer maneira, eu acho que a Mercedes, de novo, depois de um final de semana muito bom no México, sofreu muito com essa questão dos desgastes de pneus em São Paulo. E muita gente se pergunta, né, por que não mexer? Porque existe a punição. Se mexe, tem que largar dos boxes. Não vale a pena uma estratégia, talvez assim, então eu vou alinhar o meu carro Às e vezes coloco vale. ele na corrida. A gente viu isso acontecendo agora há pouco tempo no Grande Prêmio do Texas. A Aston Martin fez isso. O carro estava muito ruim depois do período de parque fechado. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o carro, larga do box. E fizeram certo, deslargaram do box e recuperaram ao longo da corrida. Então, às vezes vale a pena sim. A Mercedes escolheu não assumir esse risco, né? Mas às vezes vale a pena o risco. E só te respondendo, Kalinka, por que esse sistema de parque fechado que não pode mais mexer a partir do início da classificação, por incrível que pareça, um dos motivos que esse formato é assim são por questões trabalhistas. Então, antigamente, quando você não tinha isso, aí a Fórmula era o oposto. Ele desmontava o carro inteiro, trocava tudo, não sei o quê. Aí os mecânicos ficavam lá quase que nem você, 24 horas trabalhando ao longo de 3 dias. E aí eu queria um mecânico para falar, quando entrava no jornal, tinha porque todo mundo já tinha saído, estava comendo, descansando, Não, agora jantando. eles são obrigados a sair no Baixa determinado a portinha horário. e vai embora. Vão pra praia, pro shops. Pra passear. praia de noite, Não, mas dá tempo de ir pro Guarujá, tava quente esse final de semana.